Bom, boa tarde a todos, a todas. É um enorme prazer, uma grande satisfação para nós, para mim e para o professor Adrian, abrir esse ciclo de reflexões, dilemas atuais do debate no espaço público. A proposta dessa mesa, quer dizer, que é, na verdade, essa primeira mesa que integra esse ciclo, na verdade, enfim, a proposta... Agora eu vou falar brevemente aqui da proposta do ciclo e justamente depois vou passar a palavra para o professor Adrian, que vai coordenar os trabalhos hoje. O ciclo é uma iniciativa interdepartamental, no fundo dos departamentos de Sociologia e Ciência Política da FEFELESH, que visa estimular justamente a reflexão da comunidade discente e docente de nossa faculdade, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, acerca dos dilemas atuais do debate no espaço público no Brasil. Locus por excelência para expressões da crítica social e do conflito político, o espaço público repousa em bases sociais, morais e institucionais que asseguram algumas de suas características fundamentais: a abertura à diferença, a pluralidade de perspectivas, a tolerância à diversidade e o uso público da razão. Reconhecendo sinais contundentes de erosão do espaço público no Brasil de nosso tempo, parece-nos prudente que nossa faculdade lance mão de seu já consolidado patrimônio reflexivo para, nos 3 momentos deste ciclo, formular diagnósticos do presente, rememorar criticamente dilemas análogos vividos em outros tempos e espaços e, por fim, tematizar o futuro através de problematizações estéticas acerca do passado e do presente. Com a colaboração de professores de reconhecida trajetória nas diferentes áreas do conhecimento que definem a nossa faculdade, este ciclo exprime o compromisso acadêmico de nossa comunidade com o desafio da interlocução crítica, mediada pela capacidade argumentativa das partes, fundamento ético da possibilidade histórica de um espaço público vigoroso. Então, essa é a proposta do ciclo, e aí eu passo imediatamente a palavra para o professor Adrian, que vai justamente coordenar essa mesa. Bom, reitero o nosso agradecimento. Eu apenas gostaria, primeiro, de fazer um comentário a respeito da apresentação. A rigor, os nossos convidados de hoje, que fizeram a gentileza de aceitar o convite, não precisariam apresentação, são professores titulares da casa com uma trajetória longa, contribuição muito relevante em diversas áreas da ciência política, da antropologia, da sociologia, mas por uma questão de transmissão de conhecimento e porque na organização do evento nós percebemos que as novas gerações não têm a memória do trabalho que vem sendo feito na faculdade e do acúmulo de conhecimento e reflexão, então vou fazer uma pequena apresentação dos nossos convidados, que, reitero, não precisariam apresentação, dado a longa trajetória e o reconhecido trabalho que eles têm, com o qual eles têm contribuído para a nossa compreensão da realidade no Brasil. O professor José de Souza Martins é professor titular, aposentado do Departamento de Sociologia, também é professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e ele ocupou a prestigiosa cátedra Simão Bolívar entre 1993 e 1994 na Universidade de Cambridge, Inglaterra, quando também foi eleito Fellow Trinity Hall da mesma universidade. Ele foi professor visitante na Universidade da Flórida e da Universidade de Lisboa, é professor honoris causa da Universidade Federal de Viçosa, doutor honoris causa da Universidade Federal de Paraíba e doutor honoris causa da Universidade Municipal de São Caetano
Caetano do Sul. Ele tem uma vasta obra com contribuições seminais em âmbitos muito diversos, mas basicamente seu trabalho se organiza em torno de alguns flancos: sociologia da vida cotidiana, sociologia visual, sociologia dos movimentos sociais e sociologia rural. No caso da professora Paula Monteiro, é presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, e é coordenadora adjunta da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, diretora do Museu de Arqueologia e Etnografia da USP. Foi professora da Universidade Estadual de Campinas, entre 85 e 86, e da Universidade Federal de Minas Gerais, entre 78 e 86, e também da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, entre 96 e 97, e foi Fellow Researcher da Columbia University, nos Estados Unidos, no Instituto de Estudos Latino-Americanos e ibéricos. Ela também conta com uma vasta obra. No caso da professora Paula Monteiro, basicamente tem trabalhado com sociologia da religião, missões, antropologia da mediação cultural, religiões e política de espaço público. São alguns dos seus temas mais recentes, e exatamente a respeito dessa conexão entre religiões, política de espaço público, religiões e controvérsias públicas, que ela fará a gentileza de nos brindar com uma apresentação. E, finalmente, o nosso colega, professor Álvaro de Vita, professor titular de Ciência Política da Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade de Colômbia. Ele tem experiência na área de ciência política, especificamente na área de teoria política normativa, com contribuições muito relevantes na área de teoria política normativa no Brasil, especificamente nos temas da justiça e da democracia, e da justiça internacional, dentro da qual há um espaço para pensar tolerância e justiça distributiva, que se relaciona com o tema dos nossos trabalhos hoje. Eu não faço uma menção mais detalhada para não tomar mais tempo. Eu apenas gostaria de combinar, apenas em termos de dinâmica, que eu sinalizarei o tempo debaixo da mesa, ou do chão aqui, porque não há espaço aqui na mesa. Então, aos 20 minutos, sinalizarei que vocês têm mais 5 minutos para deixar um espaço aberto para discussão. Então, professor. Eu havia sugerido aos organizadores deste evento que falaria sobre um tema muito próximo de uma pesquisa que eu estou realizando neste momento, que é uma pesquisa sobre linchamentos. Portanto, eu não vou falar sobre o uso do espaço público no que diz respeito ao debate do espaço público, mas há um tema de debate relativo ao uso do espaço público na prática do justiçamento no Brasil. Eu escolhi esse tema porque, no fundo, eu estou muito preocupado com a questão do renascimento do chamado comportamento coletivo em detrimento dos chamados movimentos sociais. O meu interesse pelo linchamento não é porque eu tenha nenhum inimigo assim que eu acho que deva me informar a respeito de técnicas de solução de problemas, mas porque eu estava fazendo pesquisa na região amazônica sobre conflitos envolvendo poceiros e populações indígenas e comecei a notar, portanto eu estava estudando movimentos sociais, e comecei a notar que havia componentes extra-movimentos sociais presentes nas várias práticas relativas à defesa dos interesses de trabalhadores que sofriam uma brutal violência que foi a daquela época. Sem contar que, no caso da Amazônia, havia outros problemas muito graves sobre os quais se fala muito pouco no Brasil, apesar de hoje haver mais pesquisa, que é o renascimento do trabalho escravo no país. E não é uma coisa lá longe. Há um mês atrás, tinha alguém vendendo 2 escravos na Feira do Pari. Portanto, $1.000 cada um. Barato, né? Portanto, o meu interesse é pelas anomalias desta sociedade. Essa não é uma sociedade de manual de sociologia. Eu estou convencido disso.
O Manual de Sociologia não se concretiza aqui como em outros lugares. Claro, todos nós sabemos que a sociologia, como as outras ciências sociais, é uma ciência que tem os seus interesses determinados pela circunstância da reflexão sociológica. Então, esse é o meu motivo e, basicamente, faço uma pequena reflexão para não ultrapassar, obviamente, o tempo e direi alguma coisa sobre esses linchamentos, que vem se agravando. Nós temos no Brasil, o Brasil hoje é o país que mais lincha no mundo. São 4 linchamentos e tentativas por dia. Isso não há em nenhum outro lugar, mesmo em sociedades que estão vivendo por um momento de altíssimo conflito, não há nada parecido com isso. E agora os linchamentos no Brasil já desbordam para casos que eu considero muito preocupantes. O linchamento já é preocupante, mas o linchamento daquela mãe de família no Guarujá, cerca de 2 meses atrás, mostra que a brutalização das relações sociais já ultrapassou o nível da mera vingança, que era o que motivava os linchamentos. E na semana passada, o linchamento de um menino de 9 anos de idade, porque supostamente tinha estuprado uma menina de 5 anos de idade. E tudo isso está na internet, isso pode ser visto ao vivo e em cores, né, com os palavrões todos que acompanham esses atos. E eu escolhi, portanto, o tema da incerteza que está por trás dessas ocorrências e do ressentimento que motiva boa parte desses fatos. Uma boa maneira de ter uma primeira visão das grandes mudanças temáticas nas ciências sociais é examinar aleatoriamente os volumes datados da Enciclopédia Internacional de Ciências Sociais. Algumas bibliotecas têm a coleção inteira e é possível, portanto, ter uma visão bastante boa. Não é uma enciclopédia de verbetes pequenos, é uma enciclopédia de artigos densos e referenciais sobre os temas ali tratados. Os diferentes volumes não só agregam novos temas entrados nos estudos científicos da área, como atualizam conceitos em função de novas pesquisas e descobertas. Em volumes mais antigos, há um verbete relativo ao comportamento coletivo, no qual residualmente consta uma referência a movimentos sociais. A grande referência aí é o trabalho do Herbert Blumer, que trata inicialmente de de comportamento coletivo e depois agrega algumas reflexões sobre movimentos sociais e tenta definir o que é uma coisa e o que é outra. De certo modo, nos movimentos sociais, o comportamento coletivo alcançava o amadurecimento próprio de uma era de certezas estruturais, uma espécie de evolução em relação às manifestações de massa das preocupações de Gustave Le Bon, que é o autor de um livro referencial sobre o assunto, que é o livro sobre a multidão, que depois foi retomado pelo Freud, num trabalho que eu pessoalmente acho inferior, em termos de qualidade e de preocupação, ao trabalho de Le Bon. Um livro de era de pavores sociais, que iam da Revolução Francesa de 1789 à Comuna de Paris de 1871. Era o pavor com a desordem. Menos de um século de desmonte da sociedade e da ordem baseada numa estrutura estamental. Nos volumes posteriores da enciclopédia, o comportamento coletivo cede lugar aos movimentos sociais. O verbete muda, que a partir dos anos 70 se disseminam nas diferentes sociedades, que têm se iniciado nessa época, mas se tornam corriqueiros. Se disseminam nas diferentes sociedades como expressões de um novo e moderno modo do agir coletivo, o que demolia não só a sociedade do pressuposto da contratualidade das relações sociais, mas demolia também a sociedade do pressuposto da estrutura de classes, talvez uma nova característica da luta de classes ou variante e desdobramento da luta de classes. O tempo demonstraria que as classes sociais das análises clássicas eram, desculpem aí a cacofonia, eram em grande parte uma ficção teórica, útil e necessária para compreender sociologicamente a sociedade na sua historicidade, mas provavelmente menos útil para compreendê-la na nova temporalidade do que veio a ser chamado de pós-modernidade.
A ação de classe social depende de uma paciência histórica a que as novas modalidades de comportamento e as novas ideologias não se ajustam. A historicidade das classes sociais e seu conflito tornaram-se muito mais latentes do que reais. Agnes Heller, que foi aluna e assistente de George Lukács, o grande autor de História e Consciência de Classe, diz mais de uma vez nos seus livros que a classe social é uma classe filosófica, teórica, sua realidade é outra. Aliás, isso também está no Marx. As manifestações coletivas das últimas décadas mostraram um interessante refluxo dos movimentos sociais, em boa parte porque aparelhados e instrumentalizados pelo Estado, pelos partidos políticos e pelas religiões. Em vez de se tornarem um instrumento de emancipação, em vez de religiões, talvez fosse melhor falar igrejas, mas em vez de se tornarem um instrumento de emancipação e de liberdade de expressão, tornaram-se instrumentos de controle social e de direcionamento ideológico. Não é estranho que as manifestações coletivas estejam retornando, esse retornando entre aspas, ao padrão das formas de comportamento coletivo que haviam sido objeto de interesse de Herbert Blumer e de outros autores, e do próprio Le Bon lá atrás, e da enciclopédia. Não se trata de um retorno, mas de um reavivamento e de uma multiplicação. As manifestações na Europa e nos Estados Unidos, em anos recentes, dos dias e noites de saques, incêndios e depredações, repõem a importância de um retorno da sociologia a esse tema, numa nova perspectiva pós-movimentos sociais, a da falência das mediações institucionais e políticas na manifestação e no direcionamento das inquietações sociais. Estamos vendo isso no Brasil, neste momento, a partir das manifestações de junho de 2013, não só como modo de reivindicar socialmente, mas também como modo de definir uma concepção política, mas não partidária, das demandas e lutas sociais. É significativo que, em todas as partes, os jovens voltem a ser protagonistas de reivindicações que, no fundo, não cabem no corpo de demandas das classes sociais, em particular as da classe operária ou as de grupos sociais de perfil mais definido e menos fluidos, como os que têm protagonizado os movimentos sociais. Tanto as classes sociais quanto os grupos de demandas organizadas têm uma inserção definida em um lugar assegurado na estrutura social, ainda que cercados por alguma instabilidade de vária natureza. Os novos manifestantes são muito mais vítimas da incerteza do que da incerteza, muito mais vítimas da incerteza do que da certeza, muito mais protagonistas de novos carecimentos ou de novas privações. Em grande parte, são os que foram lesados pelo não cumprimento de promessas de esperanças que nutriam a luta de classes e, depois, o empenho dos movimentos sociais até 20 anos atrás. Eu poderia me estender no desdobramento dessa premissa. Limito-me a expor uma das formas dessas manifestações próprias do retorno do comportamento coletivo ao protagonismo das demandas sociais. Exponho sumariamente resultados da pesquisa que venho realizando sobre linchamentos no Brasil, como eu disse. Nos últimos 60 anos, que é o período coberto pela minha pesquisa, de 1 milhão a 1,5 milhão de brasileiros tomou parte em atos de justiçamento ou de justiça de rua. Os 2.000 casos que estou estudando mostram que permanece e renasce o sujeito coletivo da análise leboniana, isto é, sujeito dotado de uma identidade diversa da identidade individual, ator de uma espécie de loucura coletiva, de distanciamento em relação às premissas da razão. Os casos que estou analisando mostram que a estrutura social de referência cotidiana se dissolve temporariamente nos poucos minutos que dura o ato de linchar, no máximo 20 minutos, embora haja uma reduzida proporção de casos de durabilidade mais extensa do ódio, meses e até mesmo casos de mais de 1 ano. Entre o ato que motiva o linchamento e a consumação
do linchamento. O linchamento decorre da insegurança quanto à eficácia das instituições da sociedade moderna, como a lei, a polícia e a justiça. Insegurança que se traduz em medo e medo que se traduz em ódio temporário e localizado. Nesse processo, a justiça restitutiva das instituições cede lugar ao justiçamento vingativo que não se limita ao corpo da vítima, mas também à sua alma, e já explico isso, à sua imagem, à sua condição de pessoa. A justiça ordinária e legal tem como objeto o indivíduo. É ele que é processado, é ele que é preso, ele que é condenado, ele que é absolvido. O sujeito do contrato social, um sujeito jurídico. O justiçamento tem como objeto a pessoa. A primeira segrega, o segundo, o justiçamento, mutila e destroça, suprime. O que chama atenção, no caso desse renascimento do comportamento coletivo, pela alta incidência, pela frequência das ocorrências, é que não se trata simplesmente de uma questão de violência coletiva contra determinada pessoa. Eu, pessoalmente, acho que a análise que se centra na temática da violência estrito sensu não decifra o que de fato é a prática do linchamento num país como o Brasil e em outros países. Há uma alta incidência de linchamento em Moçambique e alguma coisa parecida, em Angola, alguma coisa parecida, na Guatemala, no México e mais recentemente houve episódios na Argentina. O linchamento se caracteriza por uma maneira de fazer justiça, supostamente, em relação a um ato que provoca indignação, mas um ato que provoca uma indignação, em geral, súbita. O linchamento é provocado subitamente, se realiza subitamente e subitamente termina. É raro que dure, acho que em 10% dos casos, há uma durabilidade maior do ímpeto de vingança. Eu digo isso porque a questão não se propõe pura e simplesmente no sentido de matar alguém que cometeu uma violência, que pode ser uma grande violência, uma minúscula violência contra terceiros. Uns 10% dos casos de linchamento no Brasil são decorrentes de coisas bobas, como passar com o carro numa poça d'água e esguichar água nas pessoas, sujar as pessoas. Não é raro que as pessoas atirem pedra, saiam atrás, consigam pegar o motorista e não é raro também que o matem violentamente por causa disso. E isso tem a ver, no meu modo de ver, com um estado de ressentimento coletivo duradouro. A sociedade brasileira se tornou ressentida nos últimos 50 anos e esse ressentimento é difuso, ele tem vários motivos, várias causas e várias consequências. Está em todo lugar, está na rua, está na universidade, a gente nota frequentemente ações que expressam um ressentimento claro, está nas reivindicações sociais. As pessoas não reivindicam porque, nem todas reivindicam porque a reivindicação seja uma reivindicação emancipadora, mas a reivindicação como uma espécie de vendetta contra uma sociedade que, obviamente, é uma sociedade marcada por graves e profundas injustiças sociais e até individualmente contra as pessoas. O que mais motiva linchamento no Brasil é crime contra a pessoa, mas também crime contra a propriedade. Contra a propriedade de pobre, né? Estupro é quase fatal que acarrete linchamento. Estupro de criança acarreta linchamento com muita violência. Mas também roubar os pobres. É muito comum assalto a pessoas, a trabalhadores nos bairros operários, na periferia, no dia do pagamento, que é quando as pessoas estão com dinheiro. Isso deixa as pessoas indignadas, porque já sabem que estão trabalhando
muito e recebendo pouco pelo trabalho que fazem, ganhando pouco, sendo explorados. E agora vêm ser explorados definitivamente pelo bandidinho de periferia que assalta e mata, se for o caso, para roubar o pouco que o sujeito tem. As pessoas não perdoam, né? O que chamou a minha atenção, à medida que os dados foram se acumulando, é que há uma espécie de protocolo seguido na prática do linchamento. Não é que exista um manual de linchamentos, não existe uma recomendação, não tem ninguém fazendo programa de rádio dizendo como é que se deve linchar. Por incrível que pareça, as pessoas que participam de linchamento sabem como linchar. A hipótese com a qual eu estou trabalhando é que o linchamento é motivado, em geral, ele é concretizado num estado de uma grande emoção das pessoas envolvidas. Começa com poucas pessoas participando, mas essas pessoas atraem outras pessoas e o movimento coletivo, o bolo de gente, a própria raiva acaba alimentando a raiva em relação a uma pessoa que muitas vezes os participantes do linchamento não sabem nem quem é e frequentemente não sabem exatamente por que estão linchando. Basta alguém gritar, pega ladrão, isso é suficiente, não importa se é ladrão, se não é ladrão, se é branco, se é preto, não há uma incidência comprovada de linchamento desproporcional de negros em relação a brancos, por exemplo. É uma afirmação que se fez muito, que os negros são linchados, os brancos não. Isso, os dados não se consegue tirar essa informação dos dados, né? O que não quer dizer que mais adiante, com mais casos analisados, a gente consiga ver isso. Notícia de estupro de criança, imediatamente corre. As pessoas não querem saber qual é a criança, se foi mesmo, se não foi. Lincha. O caso da mulher lá do Guarujá, ninguém sabia, ocorreu um boato pela internet, isso foi suficiente para sair todo mundo na rua. O linchamento está na internet, vocês podem ver, é uma coisa de uma brutalidade inacreditável. Aquela coisa do brasileiro bonzinho, cordial, isso não é nem lenda, né? Isso não é nem lenda, isso é uma grande fantasia idiota que nós cultivamos, que nós nos achamos gostosos e bonitos, às vezes somos, enfim, né? E na verdade, é uma população com uma prontidão muito grande para cometer esses atos de violência. O aspecto mais importante nos linchamentos, no meu modo de ver, e por isso que eu falo que é um protocolo, é o ritual. Existe um ritual claro. A minha hipótese é de que, como as regras do direito não têm presença nessa coisa da emoção súbita, a reação súbita a uma violência, de onde é que as pessoas tiram a informação? Elas tiram a informação de uma coisa que está muito presente na cultura brasileira, que é o resquício de regras de direito das ordenações filipinas. As ordenações filipinas estabeleciam que o crime de sangue era lícito se fosse vingança. Então, se alguém matasse alguém de uma família, aquela família tinha o direito de matar, isso está no código, não tinha processo, cadeia, nada disso. E até havia o perdão por escritura, quer dizer, se a família vitimada aceitasse uma proposta de compensação ou coisa assim, se fazia uma escritura pública perdoando aquela outra família, porque o fulano que matava em nome de uma família. Pois nós temos lutas de família até hoje no Brasil, em algumas áreas, no Rio, no Nordeste, que são casos clássicos. Costa Pinto estudou isso num livro célebre sobre as lutas de família neste país, né? E outro componente que vem para fora vem da cultura da Santa Inquisição, que não era santa, obviamente, queimar vivo. Não é uma alta proporção, mas é significativa, já estou terminando, antes que me linchem, né? É uma coisa que é altamente significativo que no protocolo, quando não há uma intervenção de polícia ou não há uma reação da própria população em defesa do sujeito que está sendo linchado, o linchamento completo termina com o sujeito mutilado ainda vivo, se for estupro o motivo, o sujeito castrado vivo antes de ser morto e queimado vivo, né?
Há um caso célebre, era caso de roubo, que é o caso de Matupá, no Mato Grosso, há uns 20 e tantos anos atrás, que foi transmitido pela Rede Globo, foi visto pela televisão, 3 ladrões queimados vivos num povoado lá do interior do Mato Grosso, e eles gritando lá de dentro, pedindo para alguém dar um tiro neles, matá-los, para eles não sofrerem o martírio de serem queimados vivos. Isso tem sido muito presente, essa prática. Alguns dos casos que eu fui estudar em loco, um caso no sertão da Bahia, é uma coisa tenebrosa, porque, é claro, o crime que o sujeito cometeu também é tenebroso, mas ele foi apanhado, ele tentou estuprar a professora na roça, tentou estuprar a professora, feriu a avó da professora com quem ela vivia na roça, que era uma senhora cega, e a moça tenta fugir, ele agarra a moça e com o terçado, que é uma ferramenta, arma muito comum nas áreas sertanejas, ele matou a moça. E ele mesmo foi denunciar à polícia que alguém tinha matado a moça, etc. A polícia logo desconfia, prende o sujeito, isso aconteceu em Monte Santo, uma terra célebre da história de Canudos, e foi levado para o CUMB, Euclides da Cunha, onde ele ficou preso numa guarnição da polícia que tinha pelo menos 20 soldados da PM dentro. Os soldados foram rendidos durante a noite por uma multidão que veio da roça de caminhão. A cadeia foi arrebentada, foi aberta, ele foi apanhado, colocado em cima do caminhão. Eu vou descrever isso, não passem depois o filme, que vocês vão passar filme, não passe nada do Zé do Caixão, coisa desse tipo. E foi sendo despedaçado no avião, foi sendo cortado. Corta o pênis, corta a orelha, corta o nariz, cega o sujeito, e foi sendo levado, e o caminhão atravessando a noite até o exato local em que a moça foi morta. Lá ele foi colocado no chão, já era um bolo de carne vivo ainda, e foi queimado, jogaram gasolina em cima e queimaram. Então, esse tipo de prática que é bastante comum, há uma proporção muito alta de componentes de um rito de extermínio, né, com clara conotação religiosa, no meu modo de ver, informado por essa tradição de uma religiosidade popular que retém ainda valores e concepções desse passado que a gente imagina que está superado, e não está superado, né? E não é só no sertão, isso acontece na periferia das grandes cidades. São Paulo é a cidade que mais lincha no Brasil, depois é Salvador e depois é o Rio de Janeiro. E, portanto, é um quadro que preocupa, porque mostra que a história de que os movimentos sociais superavam o comportamento coletivo, porque abriam um canal de expressão de carências sociais, de reivindicações, de justiça, de salário, do que seja, é uma interpretação que precisa ser repensada à luz da persistência e da disseminação em vários países dessas formas de comportamento coletivo, nem sempre necessariamente com essa conotação de horror que eu estou vendo aqui. E um traço bem curioso: linchamento não acontece dentro de recintos fechados. É sempre, as pessoas são agarradas, arrastadas, levadas para a rua. A rua é o lugar que dá a dimensão pública e, portanto, legítima ao linchamento. É preciso dizer que o Código Penal brasileiro não define propriamente como crime o linchamento. Há uma atenuante. E coisa muito curiosa, nas áreas em que houve linchamento, que eu estive fazendo pesquisa de campo, as pessoas sabem disso. Bem, se alguém quiser mais alguma receita, depois eu dou. Obrigado. Professora Paula. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Adrian e à Fray essa oportunidade tão interessante de várias perspectivas discutirem o mesmo tema e tentarem dialogar a respeito de um problema que é tão importante para nós, tão candente, tão atual. Então, vou um pouco fazer um apanhado das coisas que eu venho fazendo e como é que a questão do espaço público entra nas minhas preocupações, né? Então, evidentemente que, sendo antropólogo, não cientista político, a questão do espaço público entra de uma maneira bastante transversal nas minhas reflexões e, sobretudo, entra
nasce em função da relação que as religiões têm com o espaço público. É nessa relação que me interessa estudar a questão do espaço público e, sobretudo, tentar entender que tipo de problema político as religiões levantam para se pensar o espaço público, para a configuração do espaço público, né? Na verdade, se a gente recuar um pouco na literatura clássica sobre o tema, a gente pode ver e perceber que as religiões sempre colocaram questões importantes para a configuração e para a própria construção dos estados nacionais modernos no Ocidente. Tem ampla literatura que fala a respeito desse problema. Então, só para a gente retomar em grandes linhas o que já é conhecido pela historiografia desse tema, a gente pode afirmar que, antes mesmo da formação dos Estados nacionais no século XIX, as populações europeias elas estavam organizadas, agregadas, separadas ou juntadas em função das religiões, também das línguas, também das regiões ou do parentesco dos soberanos, mas as religiões eram um elemento importante da forma de que um critério importante para o agrupamento das populações. Quando a gente olha um pouco para a história, a gente vê que no século XVI, a Paz de Augsburgo acabou pondo fim à guerra das religiões entre católicos e protestantes na Europa, e esse acordo foi importantíssimo para consagrar o princípio da unidade territorial e de culto. Essa unidade territorial e de culto é fundamental na constituição do que eu chamaria dos Estados modernos. Porque essa paz ela define um princípio fundamental dos Estados modernos, que é a cada Estado corresponde uma igreja. Então, esse princípio é fundador do nosso mundo, né? Esse princípio foi ratificado pelo Tratado de Westfália e fez coincidir esse modelo que está ainda no imaginário até hoje, que é a coincidência entre um Estado, um território e uma religião exclusiva e dominante que vai sendo assegurada pelo poder do Estado. Então, esse, digamos, é o grande modelão, pano de fundo que vigora no Ocidente, e é a partir dele que os Estados vão se construindo, e é claro que reverbera também na consolidação do Estado brasileiro, republicano, etc. Nós vamos chegar nesse tema um pouco mais adiante. Agora, é importante compreender que é a partir desse mesmo modelo que nasce a noção clássica de igreja. O que é uma igreja? Igreja é exatamente isso. É uma instituição que supõe a coincidência entre uma comunidade política e um território. Então, hoje a gente usa o conceito de igreja sem saber que esse conceito tem um passado histórico. É claro que essa coincidência entre comunidade territorial e comunidade política explodiu, mas nós ainda nomeamos algumas religiões como igrejas. Outras se chamam cultos, outras se chamam outras coisas, mas a Igreja Católica, evidentemente, é a grande igreja, porque foi somente ela que representou melhor esse princípio. Somente ela permite essa coincidência entre comunidade política e um território. Bom, se a gente pensa dessa maneira, a gente percebe que a noção de sociedade civil, isso é, esse espaço relativo a sujeitos privados, também é herdeiro dessas relações históricas e desse modelo, né? Então, a noção de sociedade civil é herdeira dessas relações conflitivas, né? Mas também, às vezes, harmoniosas, do catolicismo e do protestantismo com o poder do Estado. Então, essa é um pouco a hipótese forte que eu gostaria de reter até o final da minha fala, a noção de sociedade civil como herdeira do conflito religioso. Essa relação conflituosa das religiões com o Estado, ela foi também responsável pela delimitação dos direitos individuais, e, em particular, foi ela a fundadora da noção básica da liberdade de culto, que alguns autores consideram como a primeira forma de liberdade individual, né? O primeiro modelo e paradigma de direito, o primeiro paradigma de liberdade. Foi a liberdade de professar uma religião. Então, eu diria que esse modelo
de direito individual, a liberdade de culto, foi o modelo de referência para todas as outras formas de direitos individuais. E, portanto, a gente pode dizer que as questões relativas às religiões estiveram historicamente associadas, pelo menos no Ocidente, à própria edificação das estruturas dos Estados modernos e à construção da sociedade civil como uma entidade de direitos. Essa sociedade civil ela é pensada, então, como uma entidade de direitos relativamente separada, tanto do aparato do Estado, por um lado, quanto do aparato eclesiástico-religioso, de outro. É claro, evidentemente, que a gente precisa levar em conta que a linguagem religiosa foi, por séculos, a única linguagem disponível no passado. Portanto, foi a linguagem religiosa que desempenhou um papel formativo no desenvolvimento das linguagens políticas dos Estados liberais. Como se sabe, foi diante desse problema que Weber chamou atenção para o processo de secularização. Que seria o quê o processo de secularização em Weber? Seria o processo de diferenciação e separação progressiva das linguagens políticas, estéticas, mágicas e morais da linguagem religiosa, que foi a linguagem fundadora da política e dos Estados. Então, em um sentido político mais estreito, a gente pode dizer que os Estados seculares modernos se fundam, então, no paradigma da laicidade. O que seria esse paradigma? É um paradigma que remete a um modelo de governo fundado na separação do Estado com o aparato eclesiástico e supondo, então, que o fundamento do poder não é a religião, mas é a soberania popular e também o reconhecimento das liberdades individuais. Então, nesse modelo, supostamente, o que deve acontecer? A religião deveria se privatizar, sair, então, do aparato político do Estado e se tornar um objeto de uma escolha individual. Então, a religião se tornaria, por esse modelo que nós fomos inventando no Ocidente, um objeto de escolha privada. Portanto, em princípio, a religião deixaria de se constituir a base ou o cimento da vida social, deixaria de ser aquilo que une a vida social, aquilo que une todos os sujeitos de uma mesma sociedade, e passaria a ser objeto de uma opinião. Eu tenho uma religião, você tem outra religião, mas isso não nos faz mais sujeitos ligados por uma mesma ideia. Bom, muito bem. Diante desse grande quadro de referência histórica que eu desenhei muito rapidamente, qual seria o problema que nós nos colocamos na atualidade? Se a gente toma como referência esse modelo que está na literatura, a religião parece que está fora do lugar. Por que a religião está fora do lugar? Porque ela está em todo lugar. Né? A religião, em vez de estar no privado e ser uma escolha pessoal como deveria ser, né? A religião está na rua, está no parlamento, está na televisão, está nas políticas públicas. Né? Então, parece que a presença da religião começa a ameaçar esse princípio básico instituído do funcionamento do Estado, que é a sua laicidade. Esse tipo de crise chega a um paroxismo, sobretudo na Europa, com a questão muçulmana. Vamos ver que no Brasil a situação é um pouco diferente. Mas a questão muçulmana, com as suas orações coletivas, com esses véus que perambulam pelas ruas, com os minaretes que aparecem na arquitetura das cidades, eles parecem, o islamismo parece ameaçar os princípios do fundamento desse tipo de Estado, porque ele joga o princípio da liberdade de culto contra o princípio da laicidade do Estado e parece, assim, desafiar o próprio fundamento desse modelo político inventado historicamente. Na minha opinião, autores como Habermas procuraram enfrentar esse problema propondo uma definição de esfera pública que não fosse simplesmente o resultado do refluxo da religião para o mundo privado. Ele tentou pensar uma
uma maneira de aceitar a presença da religião no espaço público, sem considerar que a permanência dos atores religiosos na esfera pública significasse um obstáculo à consolidação dos processos da democracia. Então, ele faz um diálogo interessante com Weber, e ele começa a aceitar que as visões de mundo não científicas, ou mesmo não ocidentais, possam constituir um instrumental cognitivo interessante sobre a realidade e que a gente possa levar em conta. E, ao mesmo tempo, essas visões não científicas podem ser consideradas para Habermas um instrumental comunicacional de diálogo que poderia produzir um entendimento sobre o mundo social que pudesse ser levado em conta. Na crítica que ele faz à noção de razão instrumental de Weber, que associa necessariamente a modernização à secularização, Habermas menciona o exemplo americano, no qual a introdução da ideia de liberdade religiosa não significou a vitória da laicidade. O Estado americano é um Estado, chamemos assim, de religioso. Mas essa associação entre liberdade religiosa e não laicidade introduziu a ideia de tolerância como forma de controle da religião. Por outro lado, Habermas alarga o conceito de razão instrumental de Weber para incorporar na razão julgamentos morais, julgamentos legais e julgamentos religiosos. E esses julgamentos disputam com outros julgamentos racionais, científicos, e o que seja, a formulação sobre o modo de ser do mundo ou sobre o modo como o mundo deve ser. Quando a gente olha com esses olhos para o cenário brasileiro, a gente pode dizer que, no Brasil, o pacto da laicidade já tem mais de um século. Ele data do século XIX, com a emergência da forma de governo republicana. Mas o que é interessante, diferentemente da Europa, esse pacto político se concentrou na regulamentação da separação entre igreja e Estado, se ocupando basicamente da legislação sobre os bens da igreja, o que a gente vai fazer com esses bens, tomar, deixar propriedade privada da igreja, ou retirando dos sacramentos os seus efeitos civis. Os sacramentos podem continuar lá, mas eles não têm mais efeitos civis. Acho que ainda o casamento é o único sacramento que ainda quase tem efeitos civis, mas os outros acabaram perdendo esses efeitos. Então, o que é interessante nessa observação? Que foi construída uma forma de laicidade sem que a gente possa dizer que existisse no Brasil conflito religioso. Quer dizer, a laicidade do Estado na Europa foi o resultado do conflito religioso. No Brasil, a laicidade é introduzida sem que nós tivéssemos aqui conflito entre religiões. Por quê? Porque, na verdade, a única religião reconhecida e quase existente como tal era o catolicismo. Tinha, assim, um protestantismo periférico, que era relativamente bem aceito pelo Estado desde o Império, e um judaísmo periférico. Então, nós não tínhamos pluralismo religioso, múltiplas religiões. Nós tínhamos um Estado brigando com a Igreja. Então, paradoxalmente, foi ao longo da primeira metade do século XX que a ideia de diversidade religiosa foi sendo formulada e reconhecida. Inúmeras práticas populares perseguidas pela polícia e pela Igreja Católica, entendidas como criminosas e heréticas, foram progressivamente aceitas ao longo do século XX como religiões. Temos, portanto, no Brasil, a interessante situação na qual, ao inverso da Europa, a diversidade religiosa e o conflito entre as religiões levaram à proposição do princípio da tolerância na Europa e à neutralidade do Estado. Mas, no Brasil, a aceitação do princípio constitucional da neutralidade do Estado diante das religiões criou, na verdade, o contexto propício à invenção
do pluralismo religioso e de práticas religiosas diversas, né? Então, a noção de liberdade religiosa não veio no Brasil acompanhada pela tolerância, porque não tinha o que tolerar, né? Não havia o que tolerar. E quando se inventa a tolerância no Brasil? A partir da Constituição de 88. Esse é interessante, esse movimento, que, no meu entender, é um importante marco, porque há, nesse momento, uma profunda transformação da relação entre o Estado e as religiões no Brasil. Como a gente sabe, essa nova Carta Institucional ela reconhece os direitos étnicos, territoriais e culturais de grupos minoritários, e essa Constituição mantém intocados o direito à liberdade de culto e liberdade religiosa. O que os estudos que a gente vem fazendo, a nossa equipe vem fazendo a respeito desse tema, tem demonstrado que é na esteira do pluralismo étnico e cultural que algumas religiões passam a se reivindicar como minorias religiosas. Então, está se inventando a minoria religiosa no Brasil, né? Como é o caso, por exemplo, dos evangélicos, que começam a querer ocupar esse lugar da minoria. Ora, quando a diversidade religiosa se transforma em pluralismo no Brasil, pluralismo político, ela não vem acompanhada do princípio da tolerância. Porque, como eu disse antes, não havia o que tolerar. O esforço até então era produzir e reconhecer novas religiões, tirando essas religiões do âmbito criminal, e garantir a liberdade de expressão religiosa, que foi, na verdade, se enraizando e se tornou um conceito cristalizado, bem enraizado e bem aceito. Mas o pluralismo religioso ele vem acompanhado de outra coisa, ele vem acompanhado do conflito religioso, que não havia no passado, mas agora é reintroduzido quando se reconhece o pluralismo religioso. Então, nós temos uma profunda alteração da configuração do espaço público nesse campo, que recoloca em disputa os fundamentos do nosso próprio pacto em torno da laicidade do Estado. Se o conflito religioso ensejou, por um lado, a disputa com o Estado com relação aos privilégios da Igreja Católica, também ensejou uma disputa entre as religiões para garantir mais espaço e visibilidade pública. Então, eu remeto aqui, novamente, ao problema dos neopentecostais, que, por exemplo, agridem verbal e fisicamente os umbandistas e os adeptos dos candomblés em nome da verdadeira religião, em nome do combate à idolatria. O que é interessante observar nesse conflito é uma nova inversão com relação ao modelo. O conceito histórico de liberdade religiosa visava garantir a neutralidade do Estado frente à diversidade religiosa. Para quê? Para dar fim ao conflito e à perseguição religiosa. No nosso caso, em nome da liberdade religiosa, o conflito se instaura e a perseguição entre os cultos também começa e se inicia. E o Estado permanece neutro porque ele está paralisado diante da necessidade da preservação do direito à liberdade de culto, né? Desse modo, o caminho que os ativistas religiosos encontraram para se defender contra as agressões dos neopentecostais foi deslocar as fichas desse tabuleiro e transformar o conflito religioso em conflito racial. Esse, sim, mais claramente regulado pelo Estado e criminalizado. Desse modo, a invasão dos terreiros e a perseguição aos cultos afro passa a ser tratado como caso de racismo. E a tolerância emerge como um princípio moral, não para regular a ação do Estado diante das religiões, mas para regular os limites do pluralismo religioso e os limites do direito à liberdade religiosa. Esses exemplos mostram bem, a nosso ver, que, embora todos pareçam se entender quando se fala em esfera pública, tolerância e liberdade religiosa, esses grandes modelos, quando examinados na sua especificidade local e na sua historicidade, estão falando línguas muito diferentes e fazendo, em nome dessas categorias, coisas bem diferentes. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite do Adrian da Fraia para participar desse evento. Eu devo dizer que eu vou
preparei uma coisa para falar aqui que não é, embora seja relacionada à minha área de pesquisa, que é sobre a teoria política normativa voltada para questões de justiça na sociedade. A temática sobre a qual vou falar não tenho tanta acumulação de pesquisa e reflexão sobre isso. Na verdade, o que eu fiz foi tentar ampliar um pouco, eu vou falar aqui meu nome, né? Um pequeno texto que o professor Cícero Araújo, que está aqui, e eu escrevemos em 2007, intitulado A Invasão da Reitoria da USP e a Desobediência Civil. É claro que eu não vou falar da primeira parte desse título, né? Mas a ideia é, enfim, é falar um pouco mais do ponto de vista da teoria política normativa sobre como se fala muito da desobediência civil para falar coisas que ocorrem por aí e também aqui. Então, dizer algo mais sobre isso do ponto de vista da teoria política normativa. Bem, a desobediência civil não pode ser confundida com qualquer tipo de quebra da ordem política ou de violação à lei. Desde Henry Thoreau, que cunhou o termo em ensaio de 1848 para descrever a sua recusa a pagar o imposto per capita criado pelo governo dos Estados Unidos para financiar a guerra no México e para cumprir o Fugitive Slave Law, os defensores da desobediência civil costumam contrapô-la a todo tipo de desafio à lei e à ordem que implique violência coercitiva, brutalidade física e ameaças ou intimidação a outras pessoas ou grupos. John Rawls, um dos grandes defensores contemporâneos de uma ordem democrática constitucional que reconhece esse tipo de ação dissidente, define a desobediência civil da seguinte maneira, que vou me permitir fazer uma citação. A desobediência civil é um ato público não violento e consciencioso, porém político, contrário à lei e usualmente realizado para produzir uma mudança na lei ou em políticas do governo. Ao agir assim, quem pratica se dirige ao senso de justiça da maioria da comunidade política e declara que, em sua opinião ponderada, os princípios de cooperação social entre pessoas livres e iguais não estão sendo respeitados. Fim da citação. Os desobedientes civis, segundo Rawls, apelam ao senso de justiça da maioria política da sociedade. E, de fato, ao longo da história, ações de desobediência civil tornaram-se célebres ao contribuir para uma reavaliação dos padrões morais de uma sociedade. Os exemplos clássicos são o movimento das sufragistas na Inglaterra, principalmente na década de 1910, a resistência à dominação britânica na Índia, liderada por Gandhi, o movimento dos direitos civis, liderado por Martin Luther King nos Estados Unidos, a resistência ao apartheid na África do Sul, o movimento contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Embora sempre envolva alguma forma de transgressão à lei, a desobediência civil, ao menos sob uma estrutura democrática de autoridade política, pode ser considerada uma forma limite de fidelidade à lei. Os que agem assim não colocam em questão a autoridade política ou a legitimidade do Estado de forma fundamental e o fazem porque julgam que essa é a forma de melhor cumprir, não de colocar em questão, seus deveres como cidadãos. Isso requer mais esclarecimento, mas já serve para distinguir a desobediência civil da ação militante radical, de caráter antissistema, e mais ainda da resistência organizada de caráter violento e da ação revolucionária. Em geral, considera-se a desobediência civil moralmente mais justificável do que formas de protesto como um ativismo confrontacional ou as que recorrem à violência coercitiva. Por que isso é assim? Responder a essa questão pressupõe reconhecer um problema permanente para qualquer forma de desobediência civil. Sob uma Constituição democrática, que tem como um de seus componentes centrais
a tomada de decisões políticas por meio da regra da maioria, uma vez que a lei é estabelecida pelo veredito dos representantes da maioria, ela, a lei, deve também, em geral, ser cumprida pela minoria. O argumento mais completo aqui, do ponto de vista normativo, consistiria em mostrar que alguma forma de constituição democrática, quaisquer que possam ser outras razões para que sejam outras razões que possa haver para adotá-la, é a forma mais justa de organização e exercício da autoridade política, que sempre envolve o emprego ou não emprego da coerção coletiva da sociedade. Se aceitamos isso e consideramos que alguma forma da regra da maioria é um componente essencial de uma Constituição democrática, então temos um dever moral de cumprir as leis que resultam do veredito da maioria e seus representantes sob arranjos democráticos. Aceita essa posição, isto é, a de que sobre uma Constituição democrática temos um dever moral de, em geral, obedecer às decisões políticas e leis que expressam o veredito da maioria política. Ele pleiteia uma exceção em relação a certas leis ou políticas governamentais que, no entanto, não coloca em questão sua fidelidade à Constituição democrática e à regra da maioria. Essa exceção pode se justificar dessa forma, isto é, como uma forma limite de fidelidade à lei, e caso a resposta seja positiva, sob que condições? Sem pretender propor uma teoria geral da desobediência civil, eu penso que há duas ordens de considerações a serem levadas em conta. As razões e motivações dos agentes, por um lado, e os seus modos de ação, por outro. As duas ordens de considerações não podem ser dissociadas. O recurso à desobediência civil sob uma Constituição democrática só se justifica em circunstâncias muito específicas. Pensemos no caso mais claro. Se vivemos sob uma Constituição democrática e reconhecemos que estamos submetidos a um dever moral de, em geral, cumprir as leis, mesmo aquelas com as quais não estejamos de acordo, só é moralmente justificável recorrer a ações de desobediência civil quando há evidências muito fortes de que duas coisas se verificam. É preciso que se trate de uma lei ou de uma política patentemente injusta, como a negação de direitos civis ou políticos fundamentais a uma parcela da sociedade, a segregação racial no sul dos Estados Unidos até a década de 1960, a conscrição para lutar em uma guerra injusta que violam princípios de moralidade política explícita ou implicitamente reconhecidos pela Constituição, e 2, que esforços consistentes para alterá-la por meio da crítica e da discussão públicas e por meio dos processos políticos democráticos normais foram ignorados e muito provavelmente continuarão a ser ignorados. Nesse caso, os desobedientes civis se dirigem à maioria política e apelam ao senso de justiça da maioria para mostrar que, na opinião deles, dos desobedientes, os princípios de justiça que devem governar as relações entre pessoas livres e iguais não estão sendo respeitados. Por que os desobedientes apelam ao senso de justiça da maioria? Duas outras características centrais à desobediência civil se manifestam. Primeira, ela é pública, não só no sentido de ocorrer no fórum público, mas mais fundamentalmente no sentido de que as razões às quais os desobedientes apelam para justificar sua ação qualificam-se como razões públicas, isto é, como razões que apelam não a visões religiosas ou a visões éticas cheias, e sim aos valores políticos morais que podem fazer parte de uma racionalidade democrática comum dos cidadãos de uma sociedade democrática. Aqui só é possível fazer menção a essa ideia, mas recorrer a razões públicas, e é isso que eu estou denominando racionalidade democrática comum, para regular a relação política entre cidadãos livres e iguais, sobretudo se decisões políticas fundamentais estão em questão, é um componente central
da tolerância como valor moral e político. Considerações que surgem de doutrinas religiosas ou de visões éticas cheias podem ser introduzidas na esfera pública política para justificar o emprego da coerção coletiva da sociedade quando questões fundamentais de justiça estão em jogo. Mas é preciso que, no momento apropriado, as pessoas ofereçam razões públicas fornecidas por uma concepção política razoável de justiça para defender o que quer que seja que aquelas considerações tivessem por objetivo defender. Isso corresponde ao que Rawls denomina visão inclusiva da razão pública. O ativismo de Martin Luther King pode ser um exemplo. King era motivado por convicções religiosas e por seus compromissos com a igualdade e a justiça, ao realizar protestos como o boicote ao sistema de transporte público de ônibus em Montgomery, em Alabama, em 1955. Como a ação de King poderia ser justificada por uma ideia de razão pública, essa é uma de suas características centrais para qualificá-la como uma ação de desobediência civil. Pelo que já foi dito até aqui, nós deveríamos dizer que somente a desobediência civil motivada por razões de justiça pode ser moralmente justificada? Isso seria ir longe demais, embora razões de justiça sempre constituíram a motivação central dos protestos, nos casos clássicos de Gandhi, de Martin Luther King, das sufragistas e de Nelson Mandela. Em todos esses casos, o objetivo da desobediência civil era conquistar direitos fundamentais para grupos específicos da sociedade ou mesmo para todos os cidadãos de uma sociedade. É precisamente esse tipo de desobediência civil que estamos testemunhando nesse momento nos protestos estudantis pró-direitos e participação política em Hong Kong. Ações de desobediência civil também foram uma forma central de protesto na chamada Primavera Árabe, especialmente entre dezembro de 2010 e fevereiro de 2011. Mas também vem ocorrendo, desde finais dos anos 70, ações de desobediência civil que são motivadas não por razões de justiça, e sim por determinadas questões públicas controversas e por determinadas políticas públicas, como as questões que dizem respeito ao meio ambiente, à proteção, ao direito dos animais, ao desarmamento nuclear, etc. Recorrendo a uma distinção conceitual de sua filosofia política entre questões de princípio, que são as que envolvem direitos fundamentais dos cidadãos, e questões de policy, que são as que envolvem o interesse público, mas não a proteção ou a violação de direitos fundamentais, Ronald Dworkin, em um ensaio de início dos anos 1980, intitulado A Desobediência Civil, o Protesto Nuclear, denominou essa segunda modalidade desobediência civil orientada por questões de policy, em contraposição com a desobediência civil baseada na justiça. Embora, como Dworkin reconhece, deve haver lugar para a desobediência civil orientada por questões de policy, mesmo sob uma Constituição democrática, as condições que justificam a desobediência civil em geral aplicam-se de forma muito mais estrita a essa segunda modalidade de desobediência. Isso nos leva para a segunda ordem de considerações que são centrais à justificação da desobediência civil e que dizem respeito aos modos de ação dos desobedientes. A característica mais importante desse ponto de vista é a não violência. Eu apoio-me novamente em Rawls quando diz sobre a desobediência civil que podemos compará-la ao discurso público e, por ser uma forma de discurso e uma expressão de convicção política profunda e consciente, ocorre no fórum público. Por essa razão, entre outras, a desobediência civil é não violenta. Tenta evitar
o uso da violência, especialmente contra pessoas, não por abominar em princípio o uso da força, mas por ser a derradeira expressão da própria argumentação. Praticar atos violentos que provavelmente vão resultar em injúria e dano é incompatível com a desobediência civil como um modo de manifestação pública. De fato, qualquer interferência nas liberdades civis de outros tende a obscurecer a qualidade civil da desobediência. O fim da citação aqui. A desobediência civil recorre a métodos não violentos ou coercitivos de ação, porque o seu propósito, como já foi dito, é o de apelar no fórum público ao senso de justiça da maioria e de persuadir a maioria, por meio do diálogo moral, de que alguma lei ou política deve ser alterada, esforço de convencimento moral esse, que tem lugar mesmo depois de contados os votos e mesmo após a maioria e seus representantes terem emitido o seu veredito. Esforços de convencimento moral e métodos coercitivos de ação são incompatíveis entre si. Pode haver circunstâncias... É uma pergunta. Pode haver circunstâncias em que seja justificável recorrer como parte de uma ação política de desobediência civil a métodos não persuasivos de ação? Essa questão é objeto de controvérsia entre teóricos políticos que tratam da desobediência civil. Dworkin dá uma resposta afirmativa muito qualificada para essa questão, que eu penso que faz sentido e com a qual eu vou encerrar essa minha breve reflexão. Estratégias não persuasivas de ação não são a mesma coisa que estratégias violentas ou coercitivas de ação. Estratégias não persuasivas não objetivam o diálogo moral ou elevar a consciência pública sobre determinadas questões, e sim elevar os custos da preservação de certas leis, práticas ou programas por meio de ações que causam transtornos, inconveniências, custos financeiros, que impedem o funcionamento de agências e organizações públicas, etc. Estratégias não persuasivas desse tipo podem ser justificadas se os desobedientes encontram-se diante de uma injustiça grave, se não é possível aboli-la mediante a participação no processo democrático normal, e se as perspectivas de aboli-la mediante estratégias persuasivas de obediência civil forem pequenas ou inexistentes. A ideia é que se estratégias não persuasivas podem se justificar em certos casos, isso se restringe à desobediência civil baseada na justiça, sob certas circunstâncias, como a resistência ao regime de apartheid na África do Sul, e como as que se apresentariam sob uma democracia, caso a maioria política abusasse do poder que tem em detrimento dos direitos de uma minoria. Mesmo nesse último caso, o emprego de estratégias não persuasivas, se essas duas outras opções mencionadas não tiverem nenhuma probabilidade de encontrar êxito, não significa um ataque frontal à regra da maioria e ao direito que a maioria e seus representantes têm em uma democracia de governar. O que se rejeita, nesse caso, é o direito que uma maioria teria de abusar do poder que tem. Mesmo no caso da desobediência baseada na justiça, a adoção de estratégias persuasivas que objetivam mudar leis e práticas mediante um diálogo moral com a maioria aprimoram a justificação da desobediência civil e a tornam compatível com a autoridade política democrática. E se não se trata de reações limite a leis e políticas patentemente imorais, o emprego de estratégias não persuasivas
dificilmente pode se justificar em nome da desobediência civil e provavelmente expressa não uma qualificação ao direito que a maioria tem de exercer o poder político em uma democracia, e sim uma rejeição mais frontal, mais fundamental à democracia. Bom, enfim, esse último ponto exigiria um pouco mais de desenvolvimento, mas eu acabei de preparar isso há questão de 1 hora atrás. Tá? Então, obrigado a todos. Bom, eu vou exercer meu papel de mesa aqui, em pé, olhando de perfil para os nossos convidados. Então, perguntas? Boa noite. Gostaria de encaminhar as perguntas ao professor José de Souza Martins. O senhor, nos últimos meses, escreveu alguns textos no jornal O Estado sobre não só a situação da universidade frente à crise universitária, mas sobre especificamente a atuação do movimento estudantil nas últimas greves que nós tivemos nesse período. Em alguns desses textos, o senhor comenta que o movimento estudantil tem uma participação muito massiva de partidos políticos. E esse mesmo movimento estudantil tem adotado posturas um tanto quanto radicais no trato com os próprios alunos que não se veem representados por ele, quanto com os movimentos sindicais dos professores e dos funcionários. A pergunta é, o senhor fala de um ressentimento presente na sociedade brasileira, é possível dizer que há um ressentimento dos participantes desse movimento estudantil, desses jovens, frente às promessas esperançosas que não foram cumpridas, ou também se poderia dizer de um ressentimento desses partidos atuantes no movimento estudantil frente à pouca ou, por vezes, nula expressão na busca por poder que eles revertem numa esfera reduzida aqui dentro da universidade? Eu sugiro fazer uma rodada de 5 perguntas para os professores poderem pensar e articular uma resposta de conjunto às perguntas. Mais alguém, por favor? Só por favor no microfone, porque estamos gravando e está passando pela internet. É mais fácil. Desculpa. A pergunta, professor Álvaro, eu gostaria de juntar um pouco a reflexão da professora Paula com a sua reflexão sobre a desobediência civil, pensando que, por exemplo, hoje saiu no The Guardian uma coluna, um texto de uma jovem mulher universitária muçulmana britânica argumentando que o processo dela de começar a usar o niqab no espaço público e o medo dela de sofrer com essa represália. E ela argumenta racionalmente e faz uma defesa da sua liberdade de escolher o que vestir e uma defesa também racional, apelando ao senso de justiça coletiva, de que isso permite que as interações que ela trava na sua vida cotidiana não sejam mediadas pela sua corporalidade, mas pelas suas ideias e pelo que ela escolhe expressar para o seu interlocutor. Nesse sentido, ela conclui o texto dela dizendo que mesmo que a lei a proíba, ela vai continuar utilizando o véu.
né? Então eu queria pensar aí essa situação, porque quando você diz que numa democracia e a desobediência civil como um ato de uma minoria, aí a gente pode pensar na minoria religiosa, numa situação de islamofobia que vem crescendo na Europa, apela para um senso de justiça. Isso demandaria que esse Estado ou que essa maioria estivesse disposta, em alguma medida, a acatar. Então, a razoabilidade e o senso de justiça, que muitas vezes é visto como não existente no ponto de vista religioso, né, acusado de fundamentalista, etc., né, ele pode, pelo contrário, não aparecer na parte do Estado secular ou de uma maioria secular democrática, né? Então, como isso entraria nessa reflexão sobre a desobediência civil e essa posição dessa minoria? Obrigado. Alguém levantou a mão aí? Roberta. Professor Álvaro, o senhor falou em uso da violência nessas questões de desobediência civil, em algum caso, o limite entre violência, cercear a coerção por cercear as liberdades civis. Algumas liberdades civis são a gente considera mais importantes que outras. E muitas vezes a gente coloca o direito de ir e vir. Acho que tem que complexificar isso, né? Quando se fala, por exemplo, nas questões de se colocar no espaço público, de respeitar a posição da maioria ou da minoria. Mas quando o senhor me falou em violência, eu fiquei um pouco incomodada, porque pode ser qualquer coisa, violência. Qualquer um pode argumentar que violência é um salário injusto ou alguma outra questão. E nesse senso de pensar o que é justo, fica difícil também definir violência, justiça, o que é, no limite, o que é tão injusto que mereça, né? Quem vai definir isso? Opa, obrigado. Mais alguém? Temos 3 perguntas. Não? Boa noite. É bem simples. Me dirijo especificamente ao professor José de Souza Martins para comentar sobre movimentos sociais, se há um enfraquecimento total dos movimentos sociais no Brasil e nos grandes centros urbanos. E eu penso, por exemplo, nos movimentos de sem teto em São Paulo, que a gente tem visto talvez um crescimento em termos de ocupações e de manifestações, mas a gente pode dizer que os movimentos sociais eles ainda têm algum vigor, ou o enfraquecimento, ele pensando em termos históricos, ele é grande. É só isso. Obrigado. Paula, eu queria pedir para você, se você podia falar um pouco fazer um pouco, brevemente, um histórico um pouco da presença, porque uma coisa que chama muito a nossa atenção hoje em dia, assim, como, enfim, nos jornais e tal, né, é essa presença muito vigorosa de outras religiões, não apenas nos meios de comunicação de massa, né, mas justamente nas esferas de poder. Agora, nessa última eleição, acabou de se renovar, entre aspas, o Congresso Nacional, e a gente tem o pertencimento a partidos é muito, né, a religião, a partidos com explícita ligação religiosa, e afora um candidato a presidente, que é Pastor Everaldo, já no nome explicitou esse, né? Então, a minha questão eu queria um pouco, se você brevemente rastreasse um pouco, porque agora eles aparecem, né? Mas eu fico me perguntando que, obviamente, ao longo dessa história republicana de nós, quer dizer, assim, claro que partidos, quer dizer, presença de partidos católicos, a gente sabe, enfim, mas um pouco como esse passado de presença nesse espaço público, que é digamos, o Congresso, né? Como isso, de alguma forma... Porque agora está muito explícito, mas de onde vem isso, né? Obrigado. Então, fechamos a rodada.
podemos seguir a ordem das apresentações, se vocês quiserem. Começamos pela religião, estamos precisando um pouco de fé. Então, invertemos a ordem. Eu falo de religião, não de fé. Bom, a presença da religião no Estado e no Congresso sempre existiu, evidentemente, e na Justiça, no Legislativo, sempre esteve lá. A questão é que ela não esteve lá enquanto tal. Então, você tem legisladores, você tem deputados, que são católicos e estavam lá. E, por razões históricas, a Igreja Católica nunca considerou, no Brasil, pelo menos, que devesse fazer um partido político, mas poderia ter feito. E isso não teria sido visto com esquisitice no Brasil, teria sido inteiramente aceito se a Igreja, por uma determinada decisão, em outros países existem partidos cristãos, né, mas no Brasil ela decidiu que não era esse caminho e claramente, objetivamente, disse que lugar de padre não é na política, né? Pelo menos na política do Congresso. É na política, mas em outro lugar, né? Na sociedade. Os evangélicos, sobretudo os pentecostais, a partir da ditadura, tiveram outro caminho. Por quê? Justamente como a Igreja Católica se opôs à ditadura, abriu um vácuo político monumental. E eles entraram nesse vácuo político, ganhando concessões de televisão às pencas e consolidando digamos, uma entrada, e perceberam que eles precisavam ocupar espaços políticos para poder ganhar a legitimidade. E então eles entraram, a virada é nesse momento. Eles entraram, eles receberam televisões, rádios e começaram a participação legislativa, claramente rompendo com a atitude anterior de não participar na política. E a partir daí eles estabeleceram uma estratégia de médio e longo prazo de fazer isso cada vez mais forte, de maneira cada vez mais expressiva. Bem, em relação à mulher muçulmana que defende o direito de usar o véu em espaços públicos, mesmo sendo ilegal, como uma forma de desobediência civil, bom, aqui teria duas precisões a fazer, né? Primeiro, existe uma distinção entre objeção de consciência e desobediência civil, né? Porque a objeção de consciência apela a uma convicção de natureza religiosa, pode não ser também, pode ser uma convicção moral pacifista para não obedecer a determinadas leis. Mas aí o que o agente está dizendo é que, dadas as convicções morais ou religiosas que ele tem, ele pleiteia o direito de não cumprir determinadas leis, ou certas exigências legais, como os testemunhas de Jeová nos Estados Unidos, que se recusam a fazer a saudação à bandeira, por exemplo. Mas isso não é... Mas aí é uma primeira consideração, quer dizer, isso não é uma questão colocada no fórum público, não é? Quer dizer, não há ideia de que isso vá resultar num movimento coletivo de protesto, alguma coisa do gênero. Isso, agora, o caso, já não me lembro quem fez a pergunta, foi você lá atrás, né? Agora, supondo-se que isso seja que essa atitude, que ela tenha a pretensão de se converter numa forma de ação política, né, numa forma de protesto político. Bom, aqui eu acho que muito depende de como nós interpretamos normativamente a ideia de tolerância, que eu acho que tem contatos com o que a professora Paula falou aqui, porque não há nenhuma razão para definir a tolerância como valor político fundamental de uma forma que exija que isso se apoie num secularismo tão forte como talvez seja praticado ou defendido em alguns países europeus, principalmente, né? Digamos, na
na ideia de laïcité francesa, isso apareceria de forma muito clara. Quer dizer, isso eu apelaria para uma, quer dizer, eu defenderia uma concepção muito mais, uma concepção de tolerância como valor político que é muito mais fraca, em certo sentido, do que isso, do que fazer exigências secularistas tão fortes, que é a de que as justificações a que se apelam para o emprego da coerção coletiva da sociedade, sobretudo em certas questões políticas fundamentais, é que não podem ser de natureza religiosa. Mas isso não tem, em princípio, nenhuma implicação para... Então, digamos, o exemplo que eu mencionei na apresentação do Martin Luther King, que tinha uma retórica religiosa, que no entanto, pode ser defendida independentemente no fórum público para justificar o emprego da coerção coletiva da sociedade, que tem uma que pode ser justificado com base numa ideia de civilidade, de tolerância. Quer dizer, o ponto é esse, não é uma vez que muito depende de como se interpreta essa ideia de tolerância. Se você interpreta de forma tão forte a ponto de que ela não possa ser interpretada, a não ser estando associado a uma forma forte de secularismo, que para mim, do meu ponto de vista, que deveria contar como mais uma das visões morais cheias que não poderiam ser empregadas para justificar a coerção coletiva da sociedade, então não há nenhuma razão para excluir da vida pública pessoas que querem usar o véu, né? Quer dizer, iria nessa direção. Bom, e a questão o que se qualifica, bom, o que se qualifica aqui como violência, como ação coercitiva, ação violenta, como na passagem que eu mencionei aqui de Rawls, claramente são aqueles atos que envolvem dano e injúria a outras pessoas, em particular, que envolvem violação a direitos civis ou a direitos fundamentais de outras pessoas. Não é necessariamente qualquer ato digamos, que possa ser considerado ilegal que se qualificaria como ato violento, né? Justamente por isso que eu fiz esse esforço aí no final de tentar mostrar que certas formas não persuasivas de ação, que alguns poderiam considerar que são inteiramente contrárias à característica de não violência da desobediência civil, podem se justificar, mas sob condições restritivas de que se trata de enfrentar, quando se trata de enfrentar injustiças graves ou severas na sociedade. Não é? Então a argumentação iria no sentido de que não é qualquer forma de desobediência, por exemplo, as que não envolvem, as que não se contrapõem a uma injustiça flagrante na sociedade, que estão moralmente justificadas em recorrer a métodos, digamos, não persuasivos de ação política, né? Algo nessa linha. Quanto à primeira questão do movimento estudantil,
não são apenas as minhas constatações, que são constatações de outras pessoas, são constatações já antigas, né? Eu acho que os primeiros estudos sobre o movimento estudantil aqui na USP foram feitos pela professora Maria Alice Miccarini Forac, que faleceu em 72, deixou alguns trabalhos importantes. O primeiro deles foi a primeira grande pesquisa sobre o movimento estudantil, cujos resultados foram publicados em livro Estudante e a Transformação da Sociedade Brasileira, que é um trabalho primoroso, muito bem cuidado, sobre o que é de fato o estudante, que naquele momento, que saiu nos anos 60, estavam no limiar da Revolução, imaginando que uma grande transformação ia acontecer no Brasil. É a minha geração. E depois um livro que eu espero que seja reeditado, estou fazendo esforços nesse sentido, que é A Juventude na Sociedade Moderna. Quer dizer, a inquietação estudantil, que tem suas raízes numa certa indefinição social, até uma indefinição de classe, numa certa apreensão quanto ao futuro dessa geração, que daqui a pouco entra no mercado de trabalho ou tenta entrar, vai constituir família, etc., etc., e ao mesmo tempo encontra uma situação extremamente adversa que não facilita e não aponta, digamos, isso vai acontecer ou vai acontecer facilmente. Há, sim, então, esse ressentimento, que é um ressentimento estrutural, ele está aí, quer dizer, é a clareza de que as coisas não estão seguras, né? A questão do movimento estudantil é que essa incerteza se traduz numa ação dirigida de maneira, no meu modo de ver cada vez mais, de uma maneira que não responde àquilo que a provoca, certo? Quer dizer, não há um projeto que se possa adivinhar bem. Os estudantes hoje sabem o que querem, sabem apontar uma saída política para esse problema, não sabem, né? E no caso da USP, não sei se em outros lugares assim, é bastante visível o aparelhamento do movimento estudantil, por exemplo, pelo Sindicato dos Funcionários da Universidade, né? Então, até pela DUSP. Quer dizer, há que é uma coisa curiosa. A DUSP decreta uma greve dos professores. 100 professores se reúnem numa assembleia e decretam uma greve de 6.000, né? E os outros, porque ficam intimidados, não reagem. É o caso de discutir melhor essa greve. Não quer dizer que não haja razão na greve, né? É de se supor que a greve só vai funcionar se os alunos exigirem aula, se eles estiverem na sala de aula. Agora, se os alunos também cruzarem os braços, a greve perde totalmente o sentido. Quer dizer, a greve é um instrumento de fábrica. A greve na fábrica funciona porque 1 minuto de fábrica parada, eu trabalhei em fábrica, cresci dentro de uma fábrica e vi a greve dos 300 mil dentro da fábrica. Se a fábrica parar, o capital deixa de se reproduzir e ele está investido, não é dinheiro jogado fora, é dinheiro perdido. Se a universidade para, é dinheiro jogado fora também, mas não vai causar prejuízo material para ninguém, no sentido de, puxa, a universidade não está produzindo sábios como deveria produzir, tá certo? Então, tem uma opção de equívocos, porque é uma luta de imitação, é uma coisa velha nos movimentos de classe média, né? Então, imitam o que a classe operária fez, que é o único herói que nós temos de referência, uma classe operária que não é tão mais operária, porque ela virou uma classe média, essa coisa toda, e nós estamos aqui um pouco perdendo nosso tempo. Eu me preocupo, em grande parte, com o fato de que a turma que está se formando este ano deve ter tido pelo menos 2 grandes greves no meio do caminho. Ou seja, para um curso de 4 anos, de fato, ela teve 3 anos de aula. Isso vai repercutir na formação dessas pessoas, elas estão prejudicadas. Quer dizer, alguma coisa está errada na avaliação do conjunto e valeria a pena pensar criticamente sobre essas questões. A minha preocupação é desse tipo. Eu acho que há sempre partidos oportunistas que querem pegar o bonde, pegar carona nesses movimentos, não é só no movimento estudantil, nos movimentos sociais em geral, né? E isso aconteceu, quer dizer, houve um brutal aparelhamento dos movimentos sociais, né, que esvaziou esses movimentos. Era a grande novidade política que havia no Brasil pós-ditatorial, era o aparecimento da força reivindicativa e lúcida dos movimentos sociais, né? Hoje eles estão todos aparelhados, é raro aparecer um que não esteja. Mesmo o do sem-teto
é óbvio o aparelhamento deles, né? Pode até que seja um aparelhamento aceitado como forma de ter um vínculo com aqueles que podem resolver o problema. Então, toma cá e dá lá, né? Quer dizer, é uma coisa um pouco por aí. Claro que vão surgir outros movimentos em geral desse tipo, quer dizer, mais ou menos cooptados pelo poder, pelo Estado, né? O que eu quis destacar foi outra coisa, quer dizer, eu quis destacar que volta o comportamento coletivo como uma forma de manifestação. Eu acho que houve isso nas manifestações do ano passado, como um indício muito claro de que as reivindicações existem questões não resolvidas, mas os canais, as mediações estão entupidos, né? Então tenta-se criar uma outra saída. Eu imaginava que nesta eleição, por exemplo, os vários partidos seriam mais sensíveis às mensagens de junho de 2013, né? E aparentemente não foram. Eles acharam que estava tudo resolvido, que o pessoal se cansou e desanimou. E eu acho que não, né? Eu acho que vamos esperar para ver o que acontece. Mas eu não posso deixar de falar alguma coisa sobre religião, já que há coisas muito curiosas no âmbito da religião. Eu vou fazer 2 comentários. O primeiro é que, na linha da sua reflexão, às vezes o próprio poder se metamorfoseia. A rainha da Inglaterra tem 2 religiões. Ela é anglicana na Inglaterra e presbiteriana na Escócia. Então, se ela estiver cantando um hino anglicano da viagem de avião para a Escócia, quando atravessa a fronteira, ela pega o outro inário e canta um outro hino, porque não é mais a religião dela, né? Então, é fantástico isso, é maravilhoso, quer dizer, uma pessoa... A religião é uma coisa muito, muito dura na formação das personalidades. Ela não tem problema, ela muda. E pior, na Escócia, como ela ocupa o trono da Escócia, que é outro trono, outra coroa, ela é chefe simbólica da igreja presbiteriana. Isto é, ela é chefe simbólica de uma igreja republicana. A igreja presbiteriana é republicana na sua estrutura e no seu funcionamento. Não tem problema nenhum. Está tudo certo, tudo resolvido. Isso é bem interessante. Mas quanto ao Brasil, no período da ditadura, a entrada dos evangélicos, eu gostaria de chamar a atenção por um fato que não tem sido analisado e deveria, no meu modo de ver, é que a ditadura, de certa maneira, protestantizou o Estado brasileiro. Várias figuras decisivas, não estou falando só do Geisel, várias figuras decisivas do novo Estado, do Estado ditatorial, vieram da igreja presbiteriana. E foram eles, na verdade, abriram nessa aparente democracia religiosa, abriram para a entrada dos evangélicos. Eu estava fazendo pesquisa na região amazônica, fiz durante longos anos sobre os conflitos, justamente, e uma das áreas da minha pesquisa era o estado de Rondônia, para onde tinha pouco conflito, tinha muito conflito com o índio, pouco conflito por terra, já que o INCRA tinha uma presença muito forte, e a ocupação territorial era muito organizada. Havia um item na ficha em que o candidato lá no sul do Brasil se candidatava para ser colono em Rondônia, que era o item religião. E eu andei vendo as fichas e depois vendo um pouco o resultado da colonização de Rondônia. Há uma notória preferência pelos protestantes e evangélicos na colonização de Rondônia. Uma decisão de Estado, é uma decisão de Estado. Então acho que é uma coisa um pouco mais complicada, que deveria ser examinada, digamos, criticamente, para a gente entender um pouco o que está acontecendo aqui. Eu testemunhei algumas coisas. Por exemplo, eu assessorei uma das reuniões da CNBB. Eu sou de origem protestante, calvinista, presbiteriano. E fui convidado para assessorar a CNBB, uma das suas reuniões, justamente a reunião que discutiu o documento Igreja e Problemas da Terra, que definiu a linha da Igreja Católica, formalizou a linha da Igreja Católica em relação à questão fundiária e aos conflitos fundiários. Até ali ela apoiava, porém, cautelosamente. E numa das noites de conversa informal nos corredores de Itaici, era presidente da CNBB, o Dom Ivo Loscheider, havia uma conversa de agentes de pastoral que futuramente estarão na formação do PT.
Não há partido católico no Brasil, mas o PT é um partido católico. Ele nasceu, em grande parte, na Igreja Católica e nasceu de um projeto de um bispo que eu conheci, sobre o qual a Heloísa escreveu uma tese, que é o Dom Jorge Marcos de Oliveira, bispo de Santo André. Ele planejou o aparecimento de um partido como o PT e planejou o aparecimento de uma figura, de uma liderança que era o Lula. Nessa altura, o Lula usava calça curta, daí sabia que ele era o escolhido, tá certo? E nem o Dom Jorge sabia que o nome era esse. Porém, a figura está definida. O PT surge no ABC como um partido anticomunista. O problema da Igreja Católica era criar uma alternativa para a significativa presença dos comunistas nos sindicatos. Eu lembro aqui que em 46... logo depois da chamada redemocratização, aliás, quando o 47 cassaram o Partido Comunista, não é isso? Logo depois da cassação do Partido Comunista, houve eleições municipais na região do ABC, eram 2 municípios, São Bernardo, que era um município rural, e Santo André, que era o município industrial, propriamente abrangia todo o ABC de hoje. O Partido Comunista ganhou a eleição, elegeu o prefeito e a maioria da Câmara Municipal, através de um partido de aluguel, um partido com outro nome. E esse pessoal foi cassado na hora da posse. Quando o Dom Jorge chega no ABC, em 54, ele chega em 54 para se confrontar com os comunistas. Ele vinha da Ação Católica, que vai dar nesses grupos todos, AP, etc., etc., e vinha... não era para confrontar no sentido de combater os comunistas, mas se compor com os comunistas. Dom Jorge ia para a porta de fábrica, né? Eu conversei várias vezes com ele, eu era aluno na escola normal nessa época, lá em Santo André, e é bastante claro que há um projeto de criar um partido católico não católico. Quer dizer, um partido católico no qual um ateu pode entrar, né? E a igreja não manda, ela não assume nenhuma responsabilidade em nada do que o partido faz, mas ela está lá, né? E na conversa do Dom Aloísio, ouvindo os agentes de pastoral conversando, ele entra duramente, eu estava no meio da conversa, e diz, olha aqui, nada de partido católico. Bem firme. Era o presidente da CNBB, estavam tramando a formação eventual, e aí esse pessoal vai compor o PT, tá certo? Então a gente lida mal com essa coisa de religião e política no Brasil, e eu acho que é um tema interessantíssimo, né? E eu só não me ofereço para fazer parte do seu grupo, porque eu não quero mais me converter para religião nenhuma. Gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, lembrar que esse é apenas a primeira mesa do ciclo, que tem 3 mesas e um filme. A seguinte mesa é no dia 11 de novembro, Espelhos da Memória, com o professor Willy Bolle, com o professor, está aqui, professor, com o professor Ulpiano T. Bezerra e o professor José Bueno Conte, que também está aqui. E esperamos contar com a sua presença. Gostaria muito de agradecer a participação dos nossos convidados, não só no meu nome, no nome da Fraia, mas no nome de todos os que aqui estamos interessados.